Hoje a gente está aqui com o nosso, já da casa, já, né? Nosso colega aí, Valdo. A Sônia está aqui mandando um bom dia. Quero agradecer a Sônia também por fazer a gente entrar em contato, né? Obrigado aí. Hoje o Evaldo, antes de a gente começar, eu queria só que você falasse um pouco os seus endereços, como é que a gente acha você, suas palestras. Poxa, muito obrigado. Bom dia a todos, Júlio. Bom dia a todos, bom dia, Júlio. Bom dia a todos os irmãos aí da tenda. Eu comentava com o Júlio que eu tenho um canal no YouTube que visa estritamente a divulgação da doutrina espírita. O canal não tem comercial, não tem vídeos alheios ao propósito da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E o canal é o meu nome, Evaldo Raia Oliveira. Botar lá no YouTube, vai aparecer lá uma foto editada, sabe, Júlio? Que é uma foto tratada, né? Bonita. Para poder ficar dar menos susto na rapaziada, né? Porque tem gente que assim tem fragilidade no coração e levar susto não é bom, não. Entende? Mas é o canal que tem, além do Facebook. Eu também tenho o Facebook, onde também eu divulgo a doutrina, divulgo os vídeos. E, evidentemente, a doutrina espírita ela não é uma doutrina fechada para críticas. Também não somos donos da verdade. Nós buscamos a verdade através do Evangelho de Jesus, daquilo que os Espíritos nos orientam. E, segundo Jesus nos fala, né, que é o nosso guia e modelo, a verdade absoluta pertence a Deus. Todos os caminhos nos levam até Ele. O caminho da verdade, evidentemente, né? Que aí uma vez me perguntaram, mas como é que eu vou saber se o caminho que eu estou seguindo é a verdade ou não? Eu falei, consulta a tua consciência, consulta teu coração. É o melhor parâmetro que se tem, né? Porque quando a gente faz uma coisa errada, meu amigo, pode o mundo bater palma, mas você no íntimo sabe que está errado. Então, é o caminho do engano. Então, a consciência está te esperando lá no travesseiro. Isso, verdade. A minha mãe sempre me ensinou que o melhor travesseiro é a consciência tranquila, né? O Facebook também é o seu nome também, Evaldo Raia? Também é meu nome. Evaldo Raia Oliveira. Tem 2 Facebooks no meu nome. Porque eu tenho que confessar que eu esqueci a senha, aí eu criei outro alguns anos atrás. Aí depois a senha surgiu, então eu fiquei com 2. Né? Mas Evaldo Raia, acha os 2 lá. Tanto no YouTube quanto no Facebook. Tá. No Facebook, isso. Aí está aqui o pessoal de Petrópolis, aqui, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Isso, a Rose é amiga nossa. Eu só estou aqui, e hoje, gente, o pessoal que está entrando aí, foi uma encomenda que a Dinda fez aí, Ana Maria, que fez a encomenda aqui, porque esse nosso encontro aqui no domingo, né, é o encontro com Maria. A gente fala do estudo, estava acabando falando que é o encontro com Maria, né? Então ela pediu para o Valdo, na última vez que ele veio aqui, para ele falar alguma coisa sobre Maria, né? Como nós estamos entrando agora em setembro, né? A Natal, nada um assunto mais... Isso. Então, Evaldo, eu vou tirar o meu som aqui, fica à vontade aí. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Vamos lá. É contigo, Evaldo. Pode mandar ver aí. Tá bom, meu amigo? Bom. Ô, Júlio, ainda estou vendo você e a dona Ana também, tá? Não está bem. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Pode ficar todo mundo aí, que para mim é festa. Nós estamos vendo e vindo você. Fica à vontade. Então, tá bom. Bom dia a todos mais uma vez, né? Bem-vindos à Tenda Espírita Caboclo Jurema, porque o objetivo da gente é sempre levar a palavra esclarecedora do Evangelho de Jesus em todas as oportunidades que nos é favorecido. E hoje, eu tenho uma tarefa que eu considero muito além das minhas possibilidades, que é falar de Maria de Nazaré. Vou logo avisando, eu vou chorar. Então, não adianta
Porque falar de Maria, para mim, é tocar nas fibras mais íntimas do meu espírito, da minha alma, do meu ser. Exatamente. Porque Maria, para mim... Calma, não está na hora de começar a chorar, não. Mas Maria, para mim, simboliza todo o amor e a dedicação que eu almejo na minha vida. Sabe? Chegar próximo desse espírito em alguma oportunidade, mesmo que seja na criação mental, para mim já seria o suficiente. Como diz Chico Xavier, né? Me derreter em lágrimas, sabe? Porque o amor, o carinho que temos por Maria de Nazaré transcende a compreensão. Mas vamos começar a nossa conversa aqui e vamos para o lado um pouco mais técnico, né? Da conversa. Eu falei, né, Dalana, que eu ia chorar. Era a culpa da senhora aí, tá bom? Mas vamos lá. Não tem importância, não. Pode chorar. Isso. Obrigado. Vamos partir para o conhecimento que a doutrina nos oferece no sentido do esclarecimento de espíritos que ou habitam o nosso planeta ou por aqui passaram, obedecendo sempre a diretriz do Pai Celestial, que não compete a espírito limitado como eu de saber quais são as diretrizes de Deus. Não há possibilidade. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se o homem pode compreender a intimidade de Deus. E os benfeitores dizem não, pois falta-lhes sentido. E o sentido que os benfeitores nos falam na palavra de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é o sentido do progresso moral mais elevado possível para um espírito, uma criatura de Deus. Então, esse sentido é o conhecimento do progresso moral exercido. Por isso que Jesus fala, que ele diz que eu e o Pai somos uno. Por quê? Porque Jesus alcançou uma perfeição ainda inimaginável para a gente. Mas Kardec nos dá uns parâmetros para que a gente possa se colocar em relação ao que é essa questão de sentido que os Espíritos falam. Na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, Kardec vem nos apresentar a questão das ordens dos espíritos, né? Ou como ele dá o título, de a escala espírita. Né? Na pergunta 100. Na pergunta 101, Kardec apresenta os espíritos da terceira ordem. Qualquer semelhança, sabe, Júlio, é mera coincidência. Mas na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos. E a característica geral dos espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. O nome que está escrito aqui no final da pergunta, da questão 101, é Evaldo Raia. Entende? Representa a escala dos espíritos imperfeitos. Por quê? Porque ainda lutamos ainda para tomar as nossas más inclinações, como Kardec nos propõe no Evangelho segundo o Espírito, né? Os espíritos. Porque Kardec coloca que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Então, a terceira ordem, o espírito imperfeito, engloba todos os espíritos, desde o primitivismo até o espírito que começa a se distanciar das coisas materiais. E essa terceira ordem ela é composta por 5 classes que a gente aqui não vai enumerar essas classes, porque não é o objetivo da nossa conversa. Mas na segunda ordem, nós chegamos à classe dos espíritos bons, ou bons espíritos. Espírito bom é uma coisa, bom espírito é outra. Porque quando um jovem chega perto de Jesus e fala assim, bom mestre, aí Jesus fala assim, mestre eu sou, disseste bem, agora bom é o Pai que está no céu. Então, a gente fala, fulano é um espírito bom. É uma carga muito forte que a gente coloca em cima da pessoa, porque ainda temos as nossas falhas, as nossas dificuldades. Agora, ser um bom espírito já é possível dentro daquilo que almejamos. E nessa categoria, nessa ordem de bons espíritos,
Kardec diz que esses espíritos já têm a predominância sobre a matéria. Ou seja, embora tenha a necessidade de viver no plano material, pelo progresso que ainda é necessário fazer, mas a matéria já não é o grande aspecto de prisão, de cadeia para esses espíritos. Já começa a se colocar na condição de espíritos um pouco mais desligados, tanto das necessidades materiais, igual muitos de nós, eu em particular, ainda temos. Que também a gente não vai enumerar, que Kardec diz que são 4 principais grupos ou classes nessa ordem. E aí a gente chega na primeira ordem, que é a categoria dos espíritos puros. Aí Kardec fala assim para a gente: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Com relação aos espíritos das outras ordens, não em relação à universalidade da criação de Deus. Isso daí é uma questão que a gente precisa entender perfeitamente. E nessa ordem, na primeira ordem dos espíritos puros, só tem uma classe, que são os espíritos que percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as necessidades materiais. E aí a gente começa a imaginar na nossa mente que espírito que nós conhecemos que já habitam a classe dos espíritos puros. A gente tem a necessidade de buscar auxílio lá na Revista Espírita de Allan Kardec, em março de 1968, aonde Lamennais vem falar para a gente sobre essa questão desses espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, que nós denominamos como anjos, arcanjos, querubins e demais denominações que trouxemos da cultura grega, que é a cultura romana, né? Que costuma-se dizer, é uma explicação, não é uma crítica, não. Gosto muito de colocar assim: porque a Igreja Católica Romana. Não. Quando lá no século IV, o Justino denominou que a religião de Roma fosse o cristianismo, houve uma inversão de valores. Em vez do cristianismo ganhar entendimento romano, os romanos que quiseram colocar dentro do entendimento cristão, então mudaram muitos conceitos da igreja cristã primitiva, a começar pela própria reencarnação, que é uma afirmação do Cristo e não aceita pela Igreja Católica. Então, naquela época, eles trouxeram da cultura grega a questão do anjo. E o que quer dizer anjo em grego? Mensageiro. E tem o mensageiro tanto que traz boas notícias, como aquele que não traz lá grandes notícias alvissareiras. Então, o mensageiro ele pode trazer boas e más notícias. Não é que anjo seja uma categoria de espíritos destituído de dificuldades ou de inferioridades ainda, porque na acepção do termo, anjo é mensageiro. E mais quando se fala, por isso que Kardec não usa o termo anjo no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a visão de angelitude está muito acima daquilo que nós aprendemos nas vertentes da Igreja Católica. Mas coloca como classe única esses espíritos que eles já estão distanciados dos vícios materiais. Eles têm um domínio sobre a matéria, sobre o plano material, não um domínio pela imposição, pela força ou pela guerra, mas pelo amor. E aí, quando a gente fala em espírito de primeira classe, que já tem esse domínio sobre o amor, de forma que ainda não compreendemos, a gente se reporta à figura daquele anjo de amor encarnado na Terra, lá no início da era, antes da era cristã, na figura de Maria, ou Miriam. Maria ou Miriam. O nome em hebraico é Miriam, que quer dizer Senhora da Luz. Quer dizer, desde que esse espírito aportou a Terra, naquela época, já lhe dera Ana e Joaquim, que foram seus pais, né? Dera a ela o nome de Miriam,
porque ela já demonstrava ser um espírito de uma luz que diferenciava de todos aqueles que estavam naquela época na Judéia. E sabia que Joaquim era da casa de Davi. Então, Miriam também da casa de Davi. E Isaías fala lá atrás para a gente, eu até anotei em algum lugar aqui que eu não lembro mais onde. Tá aqui. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, ele diz que da casa de Davi sairá um rei que reinará pela eternidade afora. Então já havia essa percepção do povo hebreu, que era o momento da vinda do Messias. O Messias prometido lá atrás por Moisés, durante o Êxodo, que a gente ficou passeando lá no deserto, lá 40 anos, né? E que é mais incrível, Júlio, que a gente sabia o caminho, mas a gente não tomava a direção certa, ficava andando lá que nem um doido lá no deserto por 40 anos, né? Porque a distância entre o Egito e a Judéia daria, no máximo, 2 meses de caminhada. Olha como é que a gente é tonto mesmo, né? De escolher o caminho certo. Mas isso é outra história, uma hora a gente conversa. E aí, a gente, invariavelmente, a gente vai se alojar no Evangelho segundo a descrição de Lucas, que é o único evangelista que nos dá riqueza de detalhes do início da trajetória desse anjo de cantora que nós conhecemos com o nome de Maria de Nazaré. E lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 28 a 33, está escrito assim, que a jovem Maria... Há muita controvérsia em relação à idade, mas todas as controvérsias que existem esbarram numa idade máxima possível para Maria, que seria em torno dos 16 anos. Se nós formos nos basear no que Emmanuel fala para a gente, lá no livro Há 2000 anos, ele diz que o olhar da jovem mãe do Nazareno, o olhar da jovem mãe do Nazareno, ele na condição de Públio Lentulus, tem uma carta que ele escreve a César, que está lá na Itália, no palácio do Conde de Cesadine, que ele diz que a beleza de Jesus só se compara à da sua jovem mãe. Então, ele está falando de um Jesus de 30 anos. Então, Emmanuel nos dá a entender que Maria teria, quando da concepção, entre 12 e 14 anos. No máximo 16. Porque para uma jovem hebreia daquela época, 16 anos já estava meia coroa já. Já estava virando titia já. Sabe? Por quê? Porque a visão da cultura hebraica era qual? A jovem, quando ela menstruava, ela já podia casar e ser dada em casamento, a partir de quando menstruasse. E a gente sabe, hoje em dia, varia muito o fato de idade. Tem meninas que menstruam com 9 anos, outras com 10, com 12, 13. Não tem uma data específica para isso. Para o homem já tinha data, sabe, o Júlio? Olha que interessante. O jovem, para ser considerado homem, ele teria que passar pelo ritual de passagem do povo hebraico, que era entre os 12 e 13 anos. Por isso tem aquela história de Jesus aos 12 anos lá no templo, lembra dessa história? Né? Que Jesus se perdeu. Como que um Cristo vai se perder? Não tem essa história de se perder, não. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Mas aí, quando a jovem Maria, que ela foi educada no templo para ser uma servidora do templo, ela não foi educada para ser uma mulher, vamos dizer assim, comum do povo hebreu. Desde o seu nascimento, que já foi uma coisa um pouco assim, atípica. Por quê? Porque Ana já estava de idade avançada. E Joaquim, que era o marido de Ana, ele era muito achincalhado na sociedade hebraica. Por quê? Porque ele não tinha filhos. E não ter filho naquela época era pior do que você torcer por algum outro clube aí que não seja o Flamengo. Entendeu? Era sinônimo de sofrimento mesmo. E Joaquim era muito
humilhado pelos seus pares na sociedade de então, pelo fato de Ana não lhe dar filhos. E Joaquim andando pelo deserto, um pouco chateado com aquela situação toda, batendo papo com Deus, né? Falou, pô, brincadeira, eu podia ter me dado pelo menos um filhozinho, só para poder mostrar para o povo que a minha semente é boa. Não, mas eu já estou velho, Ana está velha, e pelo jeito desse mato não vai sair com ele mesmo, né? Aí o anjo falou assim para ele, Não está funcionando. não vos inquieteis, porque o Pai ouviu as tuas preces. E quando ele chega em casa, Ana fala assim, ó, aconteceu uma parada estranha aí. E ele falou, de quê? Não, porque eu estou sentindo que tem alguma coisa diferente aqui em mim, aqui, eu acho que tem neném aqui dentro. Aí ele começou a rir, né? Falei, tu tá ficando doida. Eu tô doido porque eu ouvi um anjo falar comigo. E tu tá doido achando que tu já tá coroa. Coroa naquela época era 40 anos, sabe, ô Júlio? Muito coroa, muito coroa. Então já sabe que nós dois seríamos Matusalém lá naquela época, estava complicado para o nosso lado. Quando Ana percebe realmente que ela estava grávida, antes da criança nascer, ela dedica a criança a ser serva do Altíssimo no Templo de Jerusalém. Antes da criança nascer. Quando Maria nasce, aquela visão, aquele desejo de Ana e Joaquim, ele explicitou para os familiares. Sabe quem era um dos parentes lá de Ana? Uma outra menina, assim, não menina, mais nova do que Ana, mas uma certa idade já, Isabel, que era casada com Zacarias. E Zacarias era sacerdote do templo. Ele fazia parte daquela escala de serviços no templo durante o ano todo, que tinha o serviço no templo durante o ano todo, como manter o castiçal aceso, todo um ritual que a gente importou muitas coisas desse ritual hebraico para a nossa cultura ocidental. Quando, então, Ana, a menina contava com seus 3 para 4 anos, Ana começou a adoecer e, já no leito de morte, ela pede a Zacarias: caso eu e Joaquim não estejamos mais aqui para ver nossa filha crescer, eu gostaria que você, Zacarias, cumprisse a promessa que eu fiz quando ela estava no meu ventre, para que ela fosse educada no templo para servir ao Senhor. Olha a visão de Ana, que servir ao Senhor era ainda limitada, porque era só estando dentro do templo. Mas os projetos para a menina Maria ou Miriam eram outros, que servir a Deus, a gente pode servir de diversas formas, não de uma forma única, engessada, como a mente humana ainda estabelece, né? E aí, Ana desencarnou, ou morreu, ou foi, não importa o termo que a gente usa, né? E, passado 2 anos, Joaquim também desencarna. E Zacarias toma para si a responsabilidade de encaminhar a jovem Maria para o templo, como era o desejo dos seus pais. E lá Maria ficou até menstruar. Porque quando a menina menstruava, a lei de Moisés dizia que a mulher ficava impura no período da menstruação. E tinha todo um ritual de purificação que tinha que ser exercida. Então, quando relata Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, essa frase, essa situação que eu vou ler aqui, Maria já não estava mais no templo. Ela estava na casa de familiares em Nazaré. Ela não morava sozinha, não. Ela estava na casa de familiares que moravam em Nazaré. E aí, Maria, nos seus afazeres domésticos, quando ela olha para a porta, ela vê uma figura reluzente. Sabe o que me chama a atenção? Que naquela época era muito comum a visita do plano espiritual ao plano material. Porque nos vários relatos do Antigo Testamento, ou da primeira revelação, tem esse contato efetivo da espiritualidade com as pessoas. Não é? Tem a história de Isaac, filho de Abraão, que Isaac se embolou no chão com um anjo. Tu sabia, Ju? Que Isaac estava no meio lá das tarefas dele, de pouquinho ele vê surgir um espírito perto dele, e como o espírito tinha um olho muito doce, Isaac falou assim: tu é um anjo do Senhor, né? Aí o espírito falou assim: sou.
Aí ele, então, me abençoa. E o anjo saiu andando. Aí o Isaac falou assim, não, meu amigo, não é assim não, tu vai ter que me abençoar. E o anjo saiu andando, e Isaac pulou em cima do anjo, rolou, está escrito assim lá, sabe? Lá no Êxodo está escrito assim, Isaac rolou com o anjo no chão, até que o anjo abençoasse ele. A gente não precisa fazer tanto. Não precisa. Não vai querer fazer isso com os espíritos aí, trabalhadores da casa, não, porque eles não vão gostar da brincadeira, não. Mas essa possibilidade dessa comunicação com o plano espiritual, ela vem acontecendo na humanidade desde que o homem é homem. Não é uma coisa moderna. Não foi as culturas transcendentais, seja da Europa, da África, seja de onde foi, que trouxeram essa novidade, não. Isso sempre aconteceram. E aí, quando a jovem Maria olha para a porta, vê aquele homem assim chegar, e na aldeia, a aldeia era formada, assim, tipo, as casas eram em forma de ferradura. Só tinha uma entrada na aldeia. Então, quando chegasse um estranho, todo mundo sabia que tinha um visitante nas aldeias. Quando Maria vê que um homem está à sua porta e não foi avisada, ninguém avisou na aldeia que teria um estrangeiro, um estranho ali, Maria falou o quê? É um anjo. Mas aí, ela, no seu sentimento íntimo de que era um anjo, aí ela ouve aquela frase: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Imagina a cena. Uma jovem de 14 anos, iniciando a sua vida, visando sempre ser serva do Senhor, ouve essas palavras vindas de uma entidade reluzente. O anjo Gabriel, há várias descrições desse espírito iluminado, e todas elas falam do olhar de um intenso amor desse espírito. E quando ele fala, alegra-te, cheia de graça, a saudação dele já demonstra o respeito dele a esse espírito encarnado que, embora Maria não sabia consciencialmente quem era Gabriel, mas Gabriel sabia quem era ela. Ela sabia. É como os nossos mentores, as entidades que nós reverenciamos, a gente tem dificuldade de saber quem são na realidade, na amplitude do seu conhecimento, mas eles conhecem a gente na nossa intimidade. Olha a gente por dentro. E quando ele fala cheia de graça, não é aquele momento que aquele espírito que nós conhecemos com o nome de Maria que era cheia de graça. Já era uma aquisição dessa alma, desse espírito já purificado no amor de servir ao próximo e de servir a Deus. Nós não vamos abordar aqui a temática de virgindade de Maria, porque isso aí é discussão, no meu entendimento, estéril. É discussão estéril. Porque o que importa é quem é essa figura, esse espírito luminar que veio na forma feminina, o que ela representa para todos nós. E aí ela fala para o anjo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ser a serva do Senhor era aquilo que Ana queria que Maria fosse ainda no seu ventre. E Maria engloba essa ação, essa função com alegria. Com alegria. Porque Maria sabia que a tradição hebraica mostrava que todos aqueles que trabalharam para Deus, que serviram a Deus, tiveram boa vida, não. A gente que quer servir a Jesus e ficar na rede balançando, tomando água de coco. Mas todos aqueles que servem a Deus carregam o peso da responsabilidade de todos que estão ao seu redor. E Maria sabia disso.
Não era novidade nenhuma para ela. E quando ela se coloca na condição de serva, ou seja, eu aceito a tarefa. Eu aceito a tarefa. Quando somos convidados para as nossas atividades, na mais variada forma que for, e a gente fala assim, não, eu topo, eu faço, sim, a gente assume a responsabilidade da tarefa. E quando ela fala que eu sou a serva do Senhor e faça segundo a tua palavra, não há dúvida para ela sobre a grandiosidade da sua missão. Não há dúvida. E aí, ela pergunta, claro, a pergunta natural, né, como vai acontecer isso, pois eu ainda não conheço o homem, ou seja, eu ainda não tive relações sexuais com nenhum homem, como é que eu posso ficar grávida? Aí a gente sabe toda a história, né, todo o desenrolar, que José ficou boladão com a parada, né? Poxa, aqui naquela época, poxa, a mulher engravidar, assim, antes do casamento, é igual hoje em dia, né? Uma coisa que não é comum. Não é comum. Né? Não é comum falar disso, mas é uma coisa ainda comum. Por quê? Porque a relação que nós vemos em direção ao compromisso do casamento, diz que o casamento é uma instituição humana, ela não faz parte da lei de Deus, não. A união dos seres, sim, é uma orientação de Deus, porque está escrito lá o crescer e multiplicar. O casamento, o documento ou a assunção dessa responsabilidade é a instituição humana. É a instituição humana. A união dos seres gera família. Casamento não gera família. Isso aí é uma coisa muito séria, que muitas das vezes a gente trocamos a responsabilidade do casamento para a união dos seres, do casamento para a formação de família. Porque você se casa com alguém, mas não quer dizer que você seja o parceiro ou a parceira de alguém. É muito diferente. Mas o anjo fala o que para ela? A tua prima Isabel já está em adiantado estado de gestação. Aí Maria falou assim, peraí, eu acho que tu é anjo mesmo, porque Isabel era estéril. Né? Zacarias fazia lá as oferendas dele no templo, todas as vezes que lá estava de serviço, pedindo a graça de um filho. E tu está dizendo que ela está grávida? Está grávida. A distância de Nazaré para a casa de Isabel, que era nas montanhas, era de um dia de caminhada. Não é para da manhã, não, Júlia. Começar a caminhar às 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. Tá? É um dia de caminhada, porque o hebreu contava o dia de 6 horas da manhã a 6 horas da tarde. A partir de 6 horas de 6:01 já era outro dia. Então, era a caminhada de um dia. Ela falou assim, eu vou lá ver essa parada. Falou assim, olha, eu vou lá ver esse negócio que Isabel está grávida. Como é que pode Isabel, já meia coroona, deve estar com uns 42, já deve estar velha pra caramba, mas eu vou lá. Quando Maria chega lá, aí, olha só, quando Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, minha prima, Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, a criança agitou-se no seu ventre. E Isabel, cheia do amparo espiritual, fala assim, eu acho lindo, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Maria não falou para ela que estava grávida, não. Foi ali uma revelação espiritual ali, ou um ato mediúnico, né? Que hoje nós falaríamos como um ato mediúnico, né? Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha o reconhecimento do Espírito. Né? A mãe do meu Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria diz a Isabel que é o Magnificat, a magnificência, né? Aí ela fala, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome.
A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração a geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou quem são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os orgulhosos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse cântico de Maria, de completo louvor e devoção a Deus, enche toda a alma de alegria e de esperança, de saber que a gente não está sozinho, que a gente não está largado por aí ao bel prazer, que existe um olhar amoroso e misericordioso de Deus. Mas, em nome de Deus, Maria nos ampara nas nossas mais atrozes dores, nos nossos problemas de maior complexidade. Se nós dobrarmos as nossas mentes orgulhosas, não é só joelho não, sabe, Júlio? É mentes orgulhosas ao coração de Maria, não nos falta o amparo. Depois desse fato, Maria retorna. Depois que fica lá com Isabel até a criança nascer, Maria retorna para Nazaré, aí já começa a bagunça. Por quê? Porque aí Maria já está com 3 meses de gravidez. Né? Aí José fala assim, ó, vai dar ruim. A gente ainda não casou, tu tá grávida, tu sabe como é que é a lei, vai dar ruim pro nosso lado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o pé, porque aí tu diz que fui eu que te enganei, eu que ludibriei a tua boa-fé, o povo vai ficar com raiva de mim, mas você vai estar garantida na parada. Aí Maria falou assim, pô, Zé, agora que eu vou precisar de você juntinho de mim aí, tá parecendo até a gente, né? O tio Zé, né? Querendo ralar peito de compromisso, né? Agora que, poxa, eu vou precisar mais de você. Ela falou, mas Maria, mas sabe como é que é, né, Maria? A gente não casou. A gente não casou. Aí Maria fala assim, vai conversar com um rabino da aldeia, que era um irmão considerado justo, né? Que o nome dele era Judas, né? Judas de Zacarias, o pai dele, filho de Zacarias, mas outro Zacarias, não é o mesmo de Isabel, não. Aí ele foi, aí Zacarias Judas falou assim para ele, olha, vamos orar a Deus, vamos fazer a oferta a Deus para que a elucidação venha. E José foi lá para o campo, lá, mais afastado da cidade, porque toda vez que a gente precisa orar a Deus, a gente tem que se afastar do burburinho, do tumulto, né? Entrar na nossa intimidade, para que no nosso silêncio das nossas angústias, nós possamos orar a Deus e ouvir as orientações que os amigos espirituais têm para nos dar. José foi e adormeceu, então em sonho, né? Que é uma faculdade mediúnica, né? Por isso que a gente tem que dar atenção ao sonho, sim. Não é todo sonho que é besteira, não. Tem certos sonhos que a gente tem que analisar, né, dona Ana? Porque senão fica uma mesmice muito grande e a gente fica botando tudo num balaio da imaginação e se perde. Isso aí. Então, sonho é para ser analisado com calma, com muito critério. E aí, José, no seu sonho, ele vê o anjo e o anjo fala aquela frase que está lá anotada também em Lucas, né? Não temos em receber Maria como mulher, porque o que obrou sobre ela é do Espírito Santo, não foi só tu não, José. A coisa estava bem preparada, bem organizada. Então José retorna para casa e fala, Maria, estou contigo no abro, se que der ruim para tu, dá ruim para mim também, vamos cair junto nessa aí, porque a parada é séria. O que está aí dentro de você não é coisa de homem, não. É coisa lá do poderoso, todo-poderoso. E aí vem aquela situação toda anotada por Lucas, do censo, que foi obrigado, e como José e Maria eram da casa de Davi, e a cidade natal de Davi é Belém. Então, eles tinham que ir para Belém. E de Nazaré para Belém, dá uns 5 dias de caminhada. De novo, caminhada, sabe, Júlio?
Mas como Maria estava já num período bem, no final já da gestação, José conseguiu lá, um acordo lá com os moradores, conseguiu arrumar lá um jeguezinho para levar Maria, porque andar durante 5 dias. Né? As nossas irmãs sabem o que significa qualquer esforço no final da gravidez. Né? É sofrimento mesmo, sem dúvida nenhuma. E aí chega em Belém, tem o processo de nascimento, que tem muita simbologia, mas tem muita realidade também. Também não vamos entrar em mérito se foi em Belém, se não foi, se foi num estábulo ou numa gruta. Isso daí não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é mantermos acesa aquilo que Maria fala. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela era fiel na sua proposta de ser serva do Senhor. Fiel, porque fé vem de fidelidade, de ser fiel. Porque aquele que diz que tem fé, na primeira contrariedade a sua fé balança, ele não tem fé, ele só crê, ele só acredita. Porque quando se tem fé, pode cair um mundo na minha cabeça, mas eu sei que eu tenho um Deus que zela por mim. Então não vai abalar a minha fé. Agora, se eu tenho crença, qualquer dificuldade, eu já começo a questionar o amparo espiritual ou não. Então é uma distinção muito grande que a gente precisa fazer entre esses dois sentimentos, entre a fé e a crença. Crença é acreditar. Fé é ser fiel. Muita gente coloca assim no carro, né? Deus é fiel, acha bonitinho, né? Mas aí Paulo de Tarso fala pra gente, né? Que a fidelidade de Deus é inquestionável. Agora, e a minha para com ele? Eu sou fiel a Deus? Então, eu nunca botei esses troços em carro, em porta, de nada, porque esse aí eu acho muito pesado para mim. Eu não tenho essa possibilidade, não. Mas, enfim. Maria que demonstrou ao longo, desde o momento que ela teve a visita do anjo, a sua fidelidade a Deus. E para ela isso era fato inquestionável. Não havia para Maria nenhuma possibilidade de duvidar do amparo de Deus, não porque ela estava com seu ventre o Filho de Deus, Jesus. Não, não era isso. Era dela. O íntimo dela, a fé dela em Deus transcendia qualquer outra tarefa que lhe fosse dada. Porque quando a gente fala que Maria é um espírito iluminado, a gente está falando que ela é um espírito puro, lá da primeira ordem. Por isso que eu fiz questão de trazer essa ordem de Kardec. Por quê? Porque era um espírito que já tinha domínio sobre a matéria. Por quê? Porque era um espírito que não sentia ciúme do filho, não tinha ideia protecionista pelo filho, não era aquele amor egoísta pelo filho como nós ainda temos pelos nossos. Por isso que a gente fala, meu filho, é meu, não é mais de ninguém. Não, Deus está chamando, tá bom, quando eu quiser que ele ir para Deus, eu deixo. Como se a gente tivesse domínio sobre isso. Não era o caso de Maria. Maria compreendia muito bem que a tarefa, ela não sabia, não tinha plena consciência da tarefa de Jesus. Ela não tinha. Por quê? Porque ela é um espírito que ainda estava sofrendo a ação do plano material. Lembra que eu falei lá da revista Espírita de Lamennais? Que ele fala sobre a questão do espírito puro. Lamennais fala que quando o espírito chega na condição de espírito puro, ele inicia uma nova viagem para ser um espírito crístico. Porque Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é uma condição de um espírito que chegou à possibilidade de perfeição máxima cabível às criaturas, aqueles que foram criados por Deus. Então, quando chega espírito puro, Júlio, olha só para poder dar uma ideia do que o caminho de um espírito puro, para a gente poder se alojar na mente, né? Emmanuel fala para a gente na Caminho da Luz que os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. Tá assim, os sistemas solares, está no plural. A ciência diz para a gente que um sistema solar dura em média de 10 a 12 bilhões de anos. 10 a 12.
os sistemas solares, então ele não diz quantos são. Aí Evaldo é abusado. Eu falei assim, eu acho, que eu entendo de Cristo pra caramba, né? Eu acho que foram 5 sistemas solares e que levou cada um 10 bilhões de anos. Então, para Jesus fazer a sua evolução de espírito primitivo, né? Ou aqui no nosso caso, Homo sapiens, para ele sair de Homo sapiens até Cristo, ele levou 50 bilhões de anos. Coisa pouca, né? Coisa pouca. Sabe? Tem nem ideia de quanto que é 1 bilhão de anos, quanto mais bilhões de anos. E por quê? Porque, ô Júlio, você é um rapaz inteligente, estudioso, há quanto tempo que a Terra foi formada? Tu lembra? Lá da aula lá de geografia, lá? Então, 5. 4,6 bilhões de anos aproximadamente, né? Isso. Não é? Jesus já era Cristo há muito tempo, sabe? Jesus era Cristo há muito tempo. Então, o domínio de um Cristo sobre as coisas materiais é total. Total. Não há nenhuma possibilidade de engano. Não, Jesus te enganou, falou isso aqui. Mas não era para ir por aqui, era ir por... Não. Isso aí não há possibilidade de um Cristo. E Maria sabia que o que ela carregou no ventre durante 9 meses e tinha em seus braços durante o período da infância era um espírito de uma magnitude que ela não compreendia no plano material. Então, esse processo todo que ela levou desde o nascimento, lá em Nazaré, Humberto de Campos tem na Boa Nova algumas descrições das passagens de Jesus na infância. Humberto de Campos diz que era comum, Júlio, Jesus entrar na aldeia de mãos dadas com um ladrão, um assassino, um bandido de toda ordem. Imagina tu chegar aí na tenda, tá vendo o bandido mais brabo aí lá do parapeito. Eita, fé. Tu ia apanhar até galinha criar dente, meu amigo. Tá maluco. Sabe? Pois é, mas é para eles também que Jesus veio, né? Para todos nós, né? Então, Maria, ela relata para Isabel, numa conversa, Humberto de Campos traz isso para a gente no Boa Nova, que era muito comum. Certa vez, Maria saindo para ir pegar água para os afazeres domésticos, quando ela volta, está o menino Jesus com 5, 6 anos, dando comida na boca para o maior malfeitor daquela região. E o homem chorava igual criança, pelas palavras do menino Jesus para ele. Então, Maria sabia quem era aquele espírito. Ela não tinha a extensão, o conhecimento abrangente da responsabilidade e da tarefa dele, que ela foi acompanhando. E para iniciar essa tarefa, iniciar todo esse processo, a gente tem lá, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, a boda de Caná. Novamente, não vamos entrar aqui em polêmica dizendo que ele mudou a água em vinho, como é que era o vinho, sabe? Se era vinho chileno ou se era vinho ali de Caxias, não importa. Isso aí é secundário. Mas o que eu quero deixar gravado é que quando o mordomo chega, né, o responsável, e o mordomo é aquele que faz as honras da casa, né? Não é necessariamente um serviçal, não. Tá? Ele chega e fala assim, ó, acabou o vinho. E acabar o vinho é como você convidar, Júlio, eu ir na tua casa para um churrasco, pode vir, não trazer nada não, só a boca e o estômago. E eu chego na tua casa e tu acabou o churrasco, acabou a carne. Né? E sabe que espírita não anda sozinho, ele anda sempre com um bando do lado dele, né? Tu convida o cara para ir na tua casa, vai 15. Né? A gente já sabe disso. Ainda mais se for para churrasco, então, meu amigo, até quem não conhece vai junto. Né? Quando falou para Maria que acabou o vinho, Maria chega perto dele e fala assim, acabou o vinho. Aí Jesus fala assim, temos nós em comum, mulher. Por que Jesus fala assim? Não é pejorativo o termo mulher. Porque o negócio, mãe, mãezinha, maninha, isso daí é título bem depois de Jesus. Naquela época era homem e mulher, o tratamento era assim. O tratamento não tinha essa amorosidade, que muitas vezes a gente chama aquela que nos gerou de mãe, mas não respeita como tal.
Então não era o tratamento da época era mulher. Era esse o tratamento. E aí Maria fala uma frase, sabe, dona Ana, que a gente vai carregar para a eternidade. Faça tudo o que ele lhes mandar. Para que eu possa vivenciar o amor que eu tenho por Maria, eu tenho que obedecer essa orientação dela, que é fazer tudo que Jesus mandar. Tudo. Exatamente. Tudo. A começar por dizer não para mim mesmo, para as minhas tendências, para as minhas obscuridades, as minhas inferioridades. Eu tenho que fazer aquilo que Maria me pede, que é seguir tudo que Jesus nos pede, tudo que Jesus nos manda. Esse amor que Maria tem por cada um de nós, ele transcende as percepções da gente, porque eu não posso colocar Maria, por mais amor que eu tenha a Dona Dalva, que é minha mãe biológica, que já retornou ao plano espiritual, mas é um amor que eu tenho por Maria que transcende todos os amores que eu já senti no meu peito. É um amor inexplicável. É o amor daquela criança que caiu, se ralou todinha, e só o olhar de Maria é o suficiente para aplacar todas as vezes. Todas as vezes. E ela vivenciou tanto essa frase, faça tudo o que ele lhes mandar, porque eu me fiz serva de Deus e cumprirei segundo as palavras de Deus. Ela não vacilou em um momento. Ela acompanhou toda a trajetória do mestre, a pesca maravilhosa, a mulher adúltera, sabe? Maria Madalena sendo liberta de tantas dificuldades, a dúvida de Simão Pedro de andar nas águas junto com o mestre. Ela acompanhou tudo, a multiplicação dos pães, a cura dos 10 leprosos, a ressurreição da filha de Jairo, o retorno à vida do filho da viúva de Naim, Lázaro saindo do túmulo, tudo isso Maria presenciou. Sabia que seu filho era um espírito de uma grandiosidade tão grande que o amor de Maria por Jesus não era mais o amor da mãe pelo filho, mas o amor daquele que se tornou maior do que ela. Não tinha nenhum risco de orgulho, de vaidade, de se achar sobre dar ordens a Jesus. Ela reconhece que Jesus é o Senhor de todos nós. O que Isabel falou para ela, de onde me vem a graça de ser visitada pela mãe do meu Senhor, ela também se considera filha do seu filho, amparada pelo meu filho. Ele é o Senhor de mim. Essa mulher, ela acompanhou todos os feitos do Cristo, todos os feitos. Na noite que antecedia a Páscoa, lá em Jerusalém, ela, junto com Raquel, com Esther, com Maria Madalena, com Joana de Cusa, começou a preparar aquilo que foi denominada como a última ceia. E ouviu dos lábios do amor aquela frase: eis que é chegada a hora de eu ser entregue na mão dos meus inimigos. Mas não turbe o vosso coração. No mundo, preparando o coração de Maria para os momentos que viriam a seguir, de uma extrema dor para uma mãe, mesmo aquela mãe que reconhece no filho aquele caminho errado, aquelas amizades não boas, aquelas escolhas que lhe trarão lágrimas. Mas Maria via a perfeição nos atos do seu filho. Aquele homem que amou de tal forma a humanidade que estava disposto a dar a sua vida por essa humanidade. E Maria ouve silenciosa, e as lágrimas de mãe descem
porque ela sabia que Jesus não era homem para mentir. Ele não estava falando de sentido figurado de que ele seria entregue nas mãos dos seus inimigos. Maria se recolhe à casa de Nicodemos e espera os acontecimentos. Que Jesus chama os discípulos. Vamos até o horto. Preciso orar ao Pai e estar em silêncio. Então vai até o Horto das Oliveiras, Getsemane, né, conhecido, e ele entra em oração profunda, a ponto de João de dizer que o suor era como sangue que saía do seu corpo. E João olha e vê Moisés e Elias conversando com ele. E João fala: que homem é esse? Que até os pais do povo vêm ter com ele em tom de orientação, buscar orientação com ele. Chega Judas, enganado na sua escolha, e entrega Jesus nas mãos dos soldados. Jesus segue, todos os discípulos se afastam, apenas João e Pedro seguem ao longe. Judas, num desespero da sua escolha equivocada, ele entra em profunda agonia e comete o grande erro da sua existência, que é o suicídio. E ao suicidar-se, evidentemente, que vai para os vales dos suicidas, se reunir com aqueles que tinham as mesmas dores, dos mesmos enganos da jornada. Jesus segue entregue na mão da soldadesca e tem todo o drama do Gólgota, e diante do alto da cruz, João, sabendo que Maria, ansiosa, estava na casa, retorna correndo, bate na porta de forma nervosa. Quando Maria abre, ele diz: mãe, prenderam ele. Pilatos já lavou as mãos e deu a sentença. Mãe, ele vai para a cruz. Maria falou: João, quero ver meu filho. João fala: não, mãe, a cena é muito dolorosa. João, eu preciso ver. E ela, amparada nos braços de João, vai até o pé da cruz. Não gritou, sabe? Não berrou: ele é inocente, ele é bom, ele é puro, ele é meu filho. Ela não gritou. Ela só repetiu o que ela falou para o anjo Gabriel: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Ela não é serva de Deus para ter alegria, mas para amar. Não é serva de Deus para ter a vitória, mas também amparar os derrotados, os caídos. E do alto da cruz, Jesus nos dá um ensino e nos dá um presente inigualável. Ele olha para João e fala: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Naquele momento, o coração de maior expressão de amor que a terra comportou nos doa, pela eternidade afora, Maria como mãe. E ela não negligenciou nesse convite que o seu filho fez. Ela se torna a mãe de toda a humanidade, independente de aceitar, de compreender Maria, de acreditar nela. Ela não está muito preocupada com isso, ela só quer amar. Ela só quer vivenciar aquilo que Jesus lhe pediu. Novamente ela diz: faça-se em mim segundo a tua vontade. E ela é a mãe da humanidade. A tal ponto que, após o drama do Gólgota, quando Madalena vai ao túmulo em busca de cuidar do corpo do mestre, encontra a pedra saída do lugar, e ela volta na alegria da aparição de Jesus, né? Da materialização do mestre. A única que acreditou em Madalena foi quem? Maria.
Porque os homens, detentores de todo o saber, duvidam do coração de mulher, duvidam da sensibilidade de uma mulher. Nós vemos nas próprias atividades da nossa doutrina quantas mulheres valorosas estão à frente de compromissos tão pesados, mas não recuam, se mantêm firmes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem Maria a ampará-las. Maria é aquele anjo do silêncio que serve, ampara e cuida sem se mostrar. O homem não, o homem é espalhafatoso. Né? Varreu um quadradinho e diz que varreu a casa toda. A mulher não. A mulher cuida de tudo e espera apenas ofertar isso para aqueles que estão ao seu redor. Então, quando Madalena fala de que Jesus não morreu, ele voltou como havia prometido para todos os discípulos, Maria fala assim: creio em ti, Madalena, porque só um coração de mulher poderia ver a verdade que ele veio nos trazer. E a fita seguiu o seu rumo, Maria sendo o amparo de todos os discípulos, porque ela passou a ser a representação do Cristo para eles. Maria passou a ser a representação da verdade do amor de Jesus diante de todos os discípulos. João, na sua pregação em Éfeso, ele recebe a doação de uma casinha lá no alto do morro, sabe? Estava para ver o Mediterrâneo ao longe, e João fala assim: Maria, tenho a responsabilidade de velar por ti, pois o Mestre me deu essa tarefa no alto da cruz. Tenho um canto para nós em Éfeso. Você quer ir comigo? Maria, respeitando a decisão de Jesus na cruz, vai lá. E vai para Éfeso. E aonde era a casinha de Maria, era aonde ligava o porto do Mediterrâneo à cidade de Éfeso. Então, todo mundo que ia para o Mediterrâneo ou de lá vinha, passava pela porta de Maria e se habituou a ouvir aquele cântico harmonioso dos Salmos de Davi, que ela passava a cantar toda manhã nas tarefas que lhe era pertinente. E um dia, ela escuta ao longe um sino. E o sino representava o quê? Era um leproso. Os leprosos eram obrigados a andar com um pau, um cajado, com um sino na ponta, para avisar que estava passando, para que saísse da trilha, para que não fosse contaminado. E Maria ficou na porta. E lembrou-se que Jesus curou o leproso. Quando o leproso ao longe viu aquela mulher na porta, ele falou: senhora, entrai, pois tenho que passar. Ela falou: meu filho, se por aqui passarás, terás também de mim a bênção e o beijo que Jesus ensinou a dar. E quando o leproso passou, e ela abraçou ele com aquele amor de mãe, beijou as suas feridas, que a dor parou, sabe? As dores pararam. O homem não gemia mais. E ele começou a olhar com um olhar assustado e falou: quem foi, senhora? Ela fala: chamam-me Maria, a mãe do Senhor Jesus. E o homem desceu extasiado de alegria, porque via que as suas feridas estavam cicatrizando. E aí perguntaram: de onde tu vens toda essa alegria? Cadê o sino que é tão peculiar? Não, a mãe, a Santíssima, a mãe de Jesus, a Santíssima, me libertou. Daí nasce o título de Maria Santíssima, que toda a humanidade segue até hoje na sua busca. E durante mais de 20 anos, sabe, Júlio? Maria naquela tarefa de consolo, de amor, de amparo. Certa noite, Maria tem um sonho. E no seu sonho, Maria Dolores escreveu esse sonho que Maria teve. E esse sonho de Maria está num livro chamado Momentos de Ouro, ditado por Maria Dolores através da psicografia abençoada de Chico Xavier. E o título que Maria Dolores dá é Retrato de Mãe. E é assim o sonho. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário,
Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, lembada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude pasmo: mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho da figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuro, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales de mãe, não me fales de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a senhora docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, meu filho, amo-te e quero. Ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa, e Judas nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou o anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela fita-lo frente a frente e respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe do Senhor. Esse sonho de Maria, que Maria Dolores renova com tanta riqueza, faz com que o nosso coração se transborde de amor por esse espírito que visita os vales do sofrimento, que visita o vale do suicida. Não vai visitar um criminoso que nem eu, um espírito ainda tão necessitado de amparo que nem eu. Maria está acima das convenções humanas. Ela não é a nossa mãe material, que nós amamos tanto, mas que ela ainda, escondendo todos os nossos defeitos, não vê os nossos erros. Maria nos ama apesar de saber de todas as nossas dores e dores, todos os nossos enganos e descaminhos. Ela é mãe. E mãe na acepção da palavra de maior amplitude que se possa ter. Maria continuou na sua casa, em Éfeso, acolhendo um, amparando a outro,
E certa dia chega um mensageiro e diz a ela: Maria, eis que uma pobre mulher, cheia de úlcera, da lepra, à beira do caminho de Éfeso, clama pela tua presença, porque diz que veio de Madalena e quer ver-te antes de expirar na sua jornada terrena. E Maria, já alquebrada pelo tempo, desce a montanha de Éfeso, amparada por João, e quando chega na beira da estrada, aquele trapo humano, coberto de ferida, mas um olhar sereno e vibrante de Maria Madalena. Maria senta-se ao chão, coloca aquela cabeça torturada de dores no seu colo, beija sua fonte com tanto carinho, distanciada de qualquer asco das deficiências dos seres humanos, e diz a ela: descansa, minha filha, que meu filho te espera no reino de glória. E Madalena expira nos braços de Maria. Passados dias, ouve Maria um chamado à porta. É mais um transeúnte, certamente necessitado de um pedaço de pão, e ela pede que entre na sua choupana. E ela diz: posso fazer por ti, meu filho? E o viajante fala para ela: venho lembrar-te aqueles tempos idos de Nazaré, aonde eu via os cantos dos pássaros, margeando o lago de Genezaré, onde tantas vezes viste o teu filho pregando o reino de Deus aos mais humildes e mais filhos. Aquela palavra, aquela voz começou a extasiar Maria, e Maria sentiu uma falta danada do teu filho. A saudade do olhar amoroso do Cristo para ela era torturante, como a nos dizer que toda mãe que se distancia do filho pelo fenômeno da morte tem o direito de sofrer, de chorar e de lamentar. Mas ela sabia que seu filho não estava morto. E durante a palavra daquele homem tão simples, de forma tão humilde, ela sentiu tanta saudade e ela falou assim: filho, como me falas assim, desse momento tão grato ao meu coração? Quem és tu que vem me visitar na minha falência da minha jornada, pronta já de voltar para o reino do Pai Celestial? E o homem estende as mãos para ela e diz: sou eu, mãe, que venho te buscar, porque o meu Pai deseja que no meu reino tu seja a rainha. É essa mãe que nós amamos, que nós buscamos, que nós veneramos. Muito obrigado. O que a gente sente no coração. Tá. Desculpa, tá? Ela está presente em nossos corações. Só quem procura conhecer Maria é que sente essa grandeza, esse amor que ainda se expande por toda a terra, né? E Verdade. é emocionante. Verdade. Não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente não chorar e não sentir esse amor de Maria por todos nós. Nas horas de alegria, nas horas de tristeza, nas horas mais dolorosas, para mim, principalmente, em que eu clamei, que eu chamei por Maria, me foi sentido, e através das mãos, né, dos amigos, dos irmãos, dos sobrinhos, Isso. que fizeram as orações, eu vi ali todo o amor de Maria por todos nós. Eu sinto Maria. Por isso é que eu pedi que a nossa reunião de domingo de manhã fosse chamado Encontro com Maria,
porque é com ela que eu quero me encontrar. É verdade. É com ela que... Eu também. E eu acho que ela merece, né? Merece todo o nosso carinho, nosso amor, nosso reconhecimento. Eu ontem estava conversando com uma pessoa evangélica e eu falei da reunião de hoje, que seria por Maria, e perguntei, né, por que vocês não falam de Maria? Porque Maria não tem significação nenhuma. Maria não fez milagre nenhum. Quem fez milagre foi Jesus. Então nós temos que clamar e falar com Jesus. Maria não teve significação nenhuma na história. Aquilo me... Eu ouvi, sabe? Mas eu ouvi, sabe, dona Ana, uma vez, que se a terra que Jesus pisou é santa, né, assim que é considerado lá, Jerusalém, a Terra Santa, se a terra que ele pisou é santa, imagina o ventre que o gerou. Imagina. Precisa de mais alguma coisa? Não. Bom, Walter, muito obrigado mais uma vez. Temos a agradecer. A reverência a esse espírito grandioso é uma coisa que tem que ser do nosso dia a dia. A gente sempre pede, sempre fala. A gente não entende, a verdade é essa, né? Por mais que nos emocionemos, a gente não entende ainda a grandiosidade desse amor, né? Jesus no Gólgota fala da família universal, quando ele fala, né? Tá aí sua mãe, tá aí seu filho, né? Ele fala da grandeza dessa família que a gente não tem ainda a capacidade de entender, né? Se a gente não for a nossa mãe, não for o nosso filho, a gente não tem essa capacidade, esse desprendimento desse espírito. Estou muito distante disso ainda, mas o que nos resta é pedir e aprender, né? E sempre nesse auxílio, nessa ajuda, né? Nesse amor incondicional para com a humanidade, né? Que nós temos que reverenciar esse espírito sempre, né? E um dia vai entender esse amor, porque nós teremos esse amor para com aqueles também necessitados, né? Vamos chegar com certeza, daqui bilhões de anos ainda, mas que a gente vai chegar, vai, né? Isso aí vai. Pode ser recalcitrante, pode ranheta, né? Pode brigar. Como crianças espirituais que nós somos, nós vamos chegar lá, não adianta. Isso aí é uma certeza que nós temos. Queria agradecer muito você, tá, por falar. Não, eu que agradeço. Com essa grandeza, né? Falar esse espírito é muito difícil não se emocionar, né? Não chegar próximo disso. A gente vai sempre reverenciar esse espírito, onde quer que nós estejamos, né? Queria agradecer a Dinda por ter pedido, né? Ter encomendado essa palestra aqui. Maravilhosa. Amei. Amei, muito obrigado. Dia 2, domingo, nós teremos nosso companheiro também, o Orlando Luiz, né, que vai falar sobre Jesus, já às vésperas de Natal, também outro assunto também muito importante, que eu não tenho muita capacidade de falar. E nos próximos 2, vamos estar aqui a gente conversando sobre o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, comigo aqui, o Severino Quebra-Galho. Sempre vai ter uma visita boa aqui. Eu também. Sempre tem. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez aí. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo convite. E sempre que possível estaremos juntos aí. Então, com certeza. Eu agradeço por esse deleite. Obrigado. Beijo no coração de todos. Muito obrigado. Maior. Que Maria te abençoe sempre. Amém. Obrigado. Precisamos. Obrigado. Precisamos. Tchau. Um beijo grande. Fica com Deus. Um bom domingo. Beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau, filho. Beijo, Dinda. Tchau, filha.